Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru. Nós trazemos para você os destaques das atividades parlamentares dessa semana. Foi aprovado pelo plenário da Câmara de Bauru o relatório final da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, que analisou a questão dos precatórios da Prefeitura. O documento foi entregue aos promotores Fernando Macelli Helene e Henrique Varonês. O Ministério Público passa a analisar esse material para a apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos. Vamos receber a documentação da SEI, fazer a análise da mesma e viabilizar ou não a interposição de medidas judiciais. Nós estamos aguardando o desfecho dos trabalhos, outras atividades também estão sendo feitas pelo Ministério Público. Vamos analisar agora possíveis responsabilidades civis e até criminais, se porventura vierem, bem como a análise da responsabilidade civil ou não do município no que tange às indenizações já anunciadas publicamente. A medida judicial ela tem consequências sérias, danosas às pessoas. Nós sabemos da responsabilidade que temos e da seriedade que isso pode ensejar, mas é preciso que se analise com cuidado se efetivamente possíveis desídias causaram violação a princípios norteadores da administração pública que jamais poderiam ser deixados de observar. O que nós precisamos fazer é entender que nós temos instrumentos no Estatuto da Cidade que, apesar de alguns deles, de maneira bem ainda primitiva, estarem lá no plano diretor, eles não estão regulamentados. Então, nós precisamos fazer com que, efetivamente, nós possamos regulamentar esses instrumentos. Nós estamos falando aí de outorga onerosa, nós estamos falando de transferência de direito de construir. Então, nós temos vários instrumentos que permitem que a gente possa, através de estudos técnicos bem feitos, através da parte da efetiva participação popular, que é muito importante para que a gente entenda o desenvolvimento da cidade. Mas, a partir de tudo isso, ter uma leitura do que é necessário, a efetivação dos instrumentos que são o que vai permitir que a gente tenha possibilidade de fazer com que as áreas sejam protegidas e aproveitadas naquilo que elas podem ser aproveitadas. E naquilo que elas não podem ser aproveitadas, que esses direitos sejam possíveis de serem exercidos em outros lugares e com esse tipo de transferência não se onere, através dessas indenizações milionárias, o poder público municipal. E o relatório final da SEI dos precatórios está disponível para o acesso de qualquer pessoa no portal da Câmara de Bauru. Acesse bauru.sp.leg.br. E a abertura de outra SEI já está sendo cogitada aqui na Câmara Municipal. Os vereadores Thelma Gobi e Coronel Meira defendem a instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar responsabilidades com relação aos atrasos nas obras da estação de esgoto. Eu acho que chegou a hora. Eu, em particular, assinei lá atrás. Não dá mais para a gente vir nas reuniões com a empresa, com Arcades que nunca vem, simplesmente um empurrando a situação para o outro. Nós precisamos saber, de fato, o que está acontecendo. A grande preocupação que eu tenho não é chegar aqui e dizer a culpa é de A, B, C, D ou E. A preocupação que eu tenho é o seguinte: será que esse dinheiro vai ficar disponível uma vida inteira para quem não consegue cumprir as suas tarefas? Eu tenho uma preocupação muito grande que se cesse o repasse dos recursos. Se com dinheiro a gente não faz, o que dirá sem? E nós precisamos resolver essa situação, porque enquanto nós estivermos em execução, nós temos aquela taxa que o Ministério Público não nos permite retirar da cobrança do munícipe. Então é mais um imposto, e isso é imposto mesmo, a imposição que nós colocamos aos munícipes de Bauru. Se nós perguntamos de quem é a culpa, não tem culpado. E quando vai terminar? 545 dias, tá bom, que são 18 meses. Mas a contar de quando? Também não se tem resposta. Então, para nós, munícipes, para nós, vereadores, para nós, sociedade, o que a gente espera? Qual a expectativa que nós temos? Que essa obra não tem prazo para terminar
embora tenha dinheiro do governo federal e embora tenha o Fundo de Tratamento de Esgoto. Então, me desculpe, mas a expressão final para tudo isso chama-se incompetência. Já o vereador Manuel Lozila, que é presidente da Comissão de Obras da Casa e foi quem convocou a audiência pública na Câmara, aponta outro caminho para garantir a retomada dos trabalhos. Eu acho que em relação à audiência ela é importante porque ela estimula os agentes, precursores dessa obra, para que eles tomem iniciativas que são importantes para o segmento da obra. Senão vai cair no marasmo, numa rotina e vai ficando parado. Bom, dessa audiência nós já descobrimos, e foi importante a Conengenharia estar aqui, que ela tem 380 dúvidas em projetos e isso precisa ser resolvido ontem, emergencialmente. Disso, nós já tivemos um posicionamento, tanto do DAI e da Secretaria de Obras, que estão realizando aí a licitação para a contratação da TO, que é necessário, chegou um momento que não tem mais como resolver. Enquanto isso, também houve uma movimentação do DAI e da Secretaria de Obras perguntando para a Conengenharia que formalizasse as 380 dúvidas, para que pudesse sentar com a projetista, com os agentes, engenheiros, etc., e resolver um a um para ontem, imediatamente. Então, esse é um impasse que nós temos e que está travando a obra. Outra discussão envolve a extinção ou não da cobrança do Fundo de Tratamento de Esgoto aos contribuintes. A gente continua acompanhando. E a Comissão de Educação da Câmara Municipal conferiu de perto o calendário de obras de recuperação e reformas de escolas municipais pela Prefeitura. O jornalista André Godinho acompanhou. A Comissão de Educação da Câmara de Bauru vistoriou diversas unidades escolares municipais. Composta pelos vereadores Serginho Brum, presidente, Fábio Manfrinato e Chiara Ranieri, a comissão constatou as condições das escolas municipais. O objetivo dos parlamentares é somar esforços com a Secretaria de Educação para que as melhorias que estão sendo realizadas nas unidades sejam feitas mais rapidamente. As escolas que estão com projetos em andamento de recuperação e reforma são EMF Santa Maria, EMF Dirce Boemer Guedes de Azevedo, EMI Aida Tibiriçá Borro, EMF José Romão, EMEI Aparecida Pereira Pesato, EMEI Edna Faina, EMEI Vera Lúcia Curiçave e EMF Valdomiro Fantin. O presidente da Comissão de Educação, vereador Serginho Brum, foi recebido pela secretária de Educação Isabel Miziara. Ela esclareceu ao vereador todas as etapas dos processos de recuperação e reforma das unidades escolares. A Secretaria da Educação, nós temos como atividade fim o serviço pedagógico, a educação de forma ampla e geral. Quando nós dependemos de outras secretarias, às vezes, a situação, porque as outras secretarias também não estão a serviço da educação, elas estão a serviço do município. Então, as outras secretarias também têm o seu próprio cabedal de atribuições, que não são poucas. Então, nesse aspecto, nós temos alguma demora na consecução e elaboração dos projetos, porque nenhuma reforma, por simples que seja, pode ser executada sem autorização do que era a CEPLAN. Agora houve uma remodelação, os projetistas passaram para a Secretaria de Obras. Então, antes nós tínhamos o vínculo e a necessidade da CEPLAN e da Secretaria de Obras para vistoriar as obras. Agora nós temos os projetistas e os vistoriadores dentro da Secretaria de Obras. Talvez isso facilite o serviço, porque estaremos conversando com uma única secretaria, esse dinamismo num conjunto de menos pessoas, às vezes é mais eficiente para a finalização daquilo que a gente precisa. E a chamada PPP dos resíduos sólidos foi tema de reunião nessa semana na Prefeitura. A ideia é definir o melhor modelo de gestão do lixo em Bauru, desde a coleta até a destinação, por meio de uma parceria público-privada. O vereador Marquinhos Souza participou da discussão e defendeu a realização de uma audiência pública na Casa de Leis para aprofundar a análise dessa proposta. Ocorre que surgiu algumas dúvidas, os vereadores com dúvida de qual seria a modelagem. Hoje nós chegamos num consenso da importância de se realizar uma audiência pública na Câmara Municipal na segunda quinzena do mês de outubro, ou até ficar pronto a próxima etapa
que a Caixa vai apresentar, para que nós tenhamos mais clareza de qual é ou qual será a modelagem a ser adotada no nosso município, para que aí sim a gente possa debruçar e votar nessa legislação. Ocorre que é importante, a gente, inclusive em consenso com alguns colegas, achou por bem aguardar então essa audiência pública, mas com o compromisso de votar esse projeto no mês de novembro, porque senão, chega final do ano, a gente não consegue votar nesse ano e nós não conseguimos então fazer o chamamento público ou a proposta da licitação para o começo do próximo ano. Existe uma exigência legal de que o município de Bauru se enquadre à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o presidente da Câmara, vereador José Roberto Segala, está questionando a contratação de uma empresa terceirizada pela Prefeitura para conduzir a elaboração da revisão do plano diretor do município. Não vou ficar parado, vou fazer um levantamento rigoroso do que essa empresa já produziu em outros lugares, vou saber a qualidade do serviço que ela realiza e nós vamos fiscalizar o trabalho que ela vai fazer. Porque dizer depois, fizemos 20 audiências públicas, pode não significar nada se essas audiências públicas não tiverem participação efetiva de gente qualificada. Levar claque para bater palma, levar uma cambada de gente para dizer amém, não vai resolver o problema, não é quantidade, é qualidade de participante. Nós vamos estar acompanhando a Associação dos Engenheiros, até onde eu sei, e estou em contato com o presidente, que me garante que está fazendo um acompanhamento e vai fazer um acompanhamento o tempo todo. Então, isto é só para alertar de que não estamos dormindo em relação a esse assunto, não. Vamos ficar muito atentos com o que virá aí em termos de plano diretor. E mudando agora de assunto, foi aberta oficialmente a Semana Nacional de Trânsito em Bauru. A cerimônia foi realizada na sede da Estação Ferroviária. Quem acompanhou foi o jornalista André Godinho. Foi aberta oficialmente em Bauru a Semana Nacional do Trânsito. O evento foi realizado na antiga estação ferroviária. A solenidade contou com a presença de várias autoridades e pessoas ligadas ao trânsito, além de alunos da Escola Estélio Machado Loureiro e integrantes da Banda Municipal. O foco, como em outros anos, é a educação. Olha, toda a programação ela gira em torno da conscientização do motorista e do transeunte. Porque muitas vezes o transeunte também ele crê exageradamente na educação de trânsito e nós temos sérios problemas com isso daí. Então eu até gostaria que os diretores, escolas particulares, privadas, públicas, municipais, estaduais, procurem o setor de educação, se registrem aqui, marquem para que nós possamos ir até lá. Nós temos duas, vamos dizer assim, escolinhas de trânsito, né, em que nós estamos trabalhando naquilo que é o principal, que é a criança, ela crescer com aquela conscientização. É uma campanha nacional com o slogan, né, o trânsito, o sentido é a vida, então é um slogan muito feliz e nós sabemos que o trânsito a gente precisa praticar os bons hábitos, né? Eu acho que cada cidadão tem que praticar. Eu acho que o ensinamento é para as crianças, nós temos que conscientizar, mas cada cidadão precisa praticar o bem no trânsito, né? O respeito ao trânsito, né? Porque quando acontece um acidente fatal, a gente podia ter previsto, né? Podia ter visto a prevenção disso. E nem sempre a gente consegue isso, né? Então é muito importante, acho que a semana nós temos um trabalho maravilhoso pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária, pelas concessionárias que ajudam também na educação. Eu acho que nós estamos diminuindo, estamos evoluindo muito, isso que é importante. A Polícia Militar esteve representada pelo comando do Batalhão de Patrulhamento do Interior e também pelo Batalhão Rodoviário. É um momento muito importante, nós estamos chegando no final da década mundial de redução de acidentes de trânsito, que impôs uma ousada meta de 50% de redução do número de mortes no nosso trânsito. E atividades como essas nos fazem refletir sobre tudo o que nós fizemos, os resultados que nós alcançamos, mas sobretudo sobre aquilo que ainda podemos fazer para tornar o nosso trânsito mais seguro e mais humano para todos. Investir na educação é a saída para o futuro e a Polícia Militar tem esse compromisso, um compromisso de trabalhar para a construção desse trânsito mais humano, trabalhar pela educação no trânsito. A Polícia Militar muitas vezes ela é identificada só com a atividade de fiscalização,
Mas as atividades de educação para o trânsito que nós desenvolvemos em escolas, em empresas e também no dia a dia das ruas, ele é muito grande e não tenho dúvida nenhuma, contribui junto com a atividade de todos os outros parceiros para a construção de um trânsito mais seguro. O presidente da Câmara de Bauru, José Roberto Segala, lembrou do valor da vida, que muitas vezes se perde em acidentes de trânsito. Tudo o que se fizer para humanizar o trânsito, para fazer com que o trânsito seja mais racional, para que as pessoas obedeçam à legislação, para que as pessoas preservem as suas vidas e as vidas de todas aquelas pessoas que com ele cruzam pelos caminhos que a gente transita, é importante. E mais do que isso, o slogan que foi dado a essa campanha, no trânsito o sentido é a vida, bem demonstra que a gente tem que colocar a vida em primeiro lugar. Não importa aonde nós vamos chegar, o que importa é que a gente chegue vivo e que a gente deixe vivo e saudável todas as pessoas com quem a gente cruzar por esse caminho. Então é fundamental que a gente conscientize as pessoas. E esse trabalho, sendo feito também agora aqui com crianças, é a maneira que a gente tem de tentar fazer com que quando eles forem adultos, eles já tenham isso na sua consciência. Não precisem colocar essa mensagem na sua consciência, porque ela já estará lá e ajudarão a fazer com que os adultos, aqueles que estiverem nos veículos, que eles estiverem sendo transportados, respeitem a legislação de trânsito. Ainda representando a Câmara, o vereador Serginho Brum focou na educação para um trânsito mais seguro. Hoje nosso trânsito de Bauru, ele só é o que é, graças a um trabalho que vem sendo feito da Endurbe, até mesmo com as crianças, desde 97, nas escolas, imprimindo o comportamento das crianças, de perceber que se nós obedecermos e andarmos sempre em linha reta aí dentro da lei, nós evitamos acidente, até mesmo no sentido das pessoas que muitas vezes, sem perceber, a gente acaba trazendo aí tristeza por causa de um ato nosso de não respeito ao trânsito. E essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, o espaço na TV e Rádio Câmara Bauru para a cobertura das atividades parlamentares do Legislativo bauruense. Você também acompanha esse material em horários alternativos. Chegando agora ao programa Fala Câmara Entrevista. O nosso convidado dessa semana é o vereador Natalino Davi da Silva. Ele foi entrevistado pelo jornalista Nelson Gonçalves. Eu agradeço a sua sintonia e até a próxima.